de ciências, hoje no livro Apis, página 242 a 245. Vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens das invenções. O que seria isso? Então, nós vamos falar sobre reciclar, reutilizar, né? Quais as vantagens e desvantagens das invenções que tivemos com o computador, celular, televisão. Vamos refletir sobre os aspectos positivos e os aspectos negativos das invenções. Então, quando se faz uma invenção, sempre tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Hoje, há muitos materiais que não existiam no passado. Tecidos impermeáveis, plásticos maleáveis, ligas metálicas leves e resistentes, supercondutores, entre outros. Também há muitas formas de buscar e lidar com informações. Smartphone, computador, internet. E o acesso a certos produtos é simples, é tão simples que é difícil imaginar a vida sem eles. Combustíveis, latas de alumínio, eletrodomésticos e o smartphone. O que é smartphone? O smartphone é um termo em inglês que significa telefone inteligente. É um celular com suporte para tecnologias avançadas, como tela sensível ao toque, aplicativo, GPS. Mas você já notou que, apesar de haver várias formas de comunicação, cada vez menos encontramos os amigos pessoalmente? E que apesar dos benefícios dos novos materiais e invenções, produzimos cada vez mais lixo? Vejam, né? Quando começou o telefone celular, muitas pessoas pararam de ficar indo na casa dos outros, saber como eles estavam, né? Fazendo visita, porque antigamente era mais difícil, né? Aí depois veio o computador, a internet, e aí as pessoas ultimamente ficam no celular 24 horas, jogando, assistindo filmes, trabalhando, e aí ninguém, e cada um às vezes tem um celular para cada pessoa, e aí ninguém conversa mais, né? E que apesar de tudo isso, né, com o benefício dos novos materiais, novas invenções, está produzindo cada vez mais lixo. Por quê? Essas invenções, elas têm um tempo útil de vida, né? Tem celular que chega uma certa época, ele pifa, e aí as pessoas não sabem aonde descartar direito, né? As televisões também, aquelas televisão de tubo. Então, vai ficando lixo, né? São lixos eletrônicos. E aí não tem mais aonde descartar, não sabe adequadamente aonde se descarta. E com isso vai produzindo cada vez mais lixo. Esses são os dilemas recentes da sociedade atual e você já faz parte deles. Pense bem, quando você ainda era bebê, provavelmente usou muitas fraldas plásticas, práticas e descartáveis. E o destino de todas foi o lixo. O bebê nascido hoje produz muito mais lixo do que o bebê da época das fraldas de pano, com certeza, né? Ou seja, as fraldas de pano
podem ser menos práticas, mas são laváveis e reutilizáveis. Então, as fraldas de pano você colocava de molho, você lavava e pendurava, passava e estava pronta novamente para ser utilizada. Portanto, as vantagens das invenções são só um lado da moeda, ou seja, só um lado é bom, o outro não. Do outro, pode haver aspectos negativos. Preste atenção principalmente ao que você consome e ao lixo produzido. Então, prefira, se você prestar atenção, o que você consome é o tanto de lixo ou até mais vai ter lixo produzido. Então, quanto mais você consome, mais lixo você vai ter. Então, prefira produtos reciclados ou usados. E ao comprar algo, pense no lixo que será gerado. Os materiais descartados podem ser reaproveitados. Então, quando for comprar alguma coisa, pensa primeiro, esse material descartado, ele pode ser reaproveitado, né? Esse plástico do carrinho, da boneca, ele pode ser reaproveitado? Plásticos não se decompõem facilmente. Encaminhos para reciclagem. Então, toda vez, né, separa o lixo, né, que vai colocar lá fora para reciclagem, porque eles separam, né? Às vezes, tem aquelas pessoas que passam na rua pegando a reciclagem para levar nos lugares. Então, deixa separado esse lixo, né? O que é plástico, o que é latinha, coloca tudo num saco, para ficar mais fácil ainda para ser reciclado. Não descarte óleo de cozinha no ralo, pois ele dificulta o tratamento do esgoto e pode entupir os canos. Olha isso, né? É muito importante. Procure colocar o óleo de cozinha numa garrafa PET e leva em alguns lugares que tem. Eles pegam esses óleos, né, de cozinha e transformam em sabão. O óleo usado pode ser reciclado, ele é transformado em sabão também. Eletrônicos podem conter substâncias tóxicas e não devem ser jogados em lixo comum, pois contaminam o ambiente, assim como a pilha, né? A pilha, a lâmpada, então possuem substâncias tóxicas que podem contaminar o ambiente, tá bom? No caderno, faça um quadro de 3 colunas com aspectos positivos e negativos de 2 invenções muito utilizadas pelas pessoas: a fralda descartável e o telefone celular. Veja o exemplo abaixo. Televisão proporciona lazer e informação. Qual que é o aspecto negativo da televisão? Ela substitui momentos de lazer ao ar livre, bem como conversa entre as pessoas. Assim como quem? O telefone celular. Se eu fizer aqui o telefone celular, qual é o aspecto positivo? Proporciona lazer, informação, né? E muitas coisas. E qual que é o aspecto negativo? Ele substitui momentos de lazer ao ar livre. As conversas entre as pessoas não existem mais no telefone celular, cada um fica jogando, né?
E a fralda descartável? A fralda descartável, um aspecto positivo. O que ele faz? Ele ajuda, né? Proporciona melhor e maior bem-estar ao bebê. Só que o aspecto negativo, esse lixo, né? Essa fralda, esse plástico, ele demora muito para ser descartado, né? Veja, o plástico ele demora muito tempo para ser reaproveitado, então tem mais dificuldade, né? Para ser reaproveitado e vai aumentar o lixo, né? No fundo, no mundo moderno, as pessoas, sobretudo a população urbana, consomem muito mais eletrodomésticos, roupas, comidas, livros, sapatos, brinquedos e outros itens do que antigamente. Você já parou para pensar sobre o destino de todos esses objetos depois que eles não têm mais utilidades? Veja só, né? Olha aí. Estima-se que cada brasileiro gera cerca de 1 quilo de lixo por dia. Em um mês serão mais ou menos 30 quilos, o equivalente ao peso de uma criança de 10 anos. Então, em um dia, você junta mais ou menos 1 quilo. Em 30 dias, 30 quilos. Mais ou menos o mesmo peso de uma criança de 10 anos. Então, veja o tanto de coisa que você vai juntando nos dias, né? Com roupas, eletrodomésticos, livros, sapato, brinquedo, tudo que você não usa mais, né? Você vai jogando, você vai... Por isso que a gente sempre fala em doar, né? Porque você pode passar para uma outra pessoa, né? Você vai estar ajudando outra pessoa e não vai estar jogando fora, né? Você acredita que todos os brasileiros possuem a mesma quantidade de lixo? Não, né? Por quê? Porque esse lixo ele pode variar entre as pessoas. Ele está relacionado ao consumo da população. Então, quanto mais você consome, quanto mais eu vou consumir, quanto maior o meu consumo, maior a produção de lixo, tá? Então, por isso que varia de pessoa para pessoa. Então, ela está relacionada ao consumo da população, ao que a população consome. Então, se eu consumo menos, menos produção de lixo. Se eu consumo mais, maior produção de lixo, certo? A 3, vocês no caderno vão propor pelo menos uma solução tecnológica para alguns problemas ambientais já estudados. Então, vocês vão colocar no caderno, propor, né, pelo menos uma solução para o problema ambiental, certo? E aí nós temos aqui o desafio. Você já parou para pensar sobre o destino do lixo que é recolhido frequentemente da sua casa? Conhece o trabalho dos profissionais encarregados dessa coleta? Descubra o percurso realizado pelo lixo desde quando é coletado na sua casa até o destino final. Então, quando o lixeiro passa na rua, né, ele vai pegar de todo o bairro. Depois que pega de todo o bairro, ele vai para o local, para o destino desse lixo. Aonde que ele é levado?
Ele é levado para um aterro sanitário, para uma coleta seletiva ou para lixões. Aqui em São José do Rio Preto, nós temos o aterro sanitário, que ele fica ali próximo da cidade de Onda Verde, para o lado esquerdo, sentido São José do Rio Preto, Onda Verde, para o lado esquerdo fica bem próximo da cidade de Onda Verde, tá? Aí nós temos também a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva? A coleta seletiva é aquela coleta que as pessoas levam esse lixo para serem separados, tá? Eles são separados para reciclagem. Por isso coleta seletiva, porque ele vai selecionar cada lixo, né? O que é plástico, o que é vidro, o que é alumínio, o que é papel, ele separa para ser reciclado. E os lixões é aquele lugar aberto que as pessoas vão e jogam o lixo lá, né? Em algum lugar. Quem são os profissionais que trabalham na coleta do lixo? Os profissionais da coleta do lixo são os coletores de lixo ou garis. Então, não é o lixeiro, né? Ele é chamado de garis, certo? Quem coleta o lixo? Pesquise informações sobre suas condições de trabalho. Então, esse trabalhador, ele requer grande esforço, então ele precisa ter muito esforço físico. Ele precisa ter um físico bom, porque ele fica atrás do caminhão do lixo, né? Correndo, pegando os lixos, tá? Então ele precisa de um esforço maior, né? Para ter esse corpo, né? De atleta. Tem até um gari que ele correu na São Silvestre, né? Porque ele fazia ao quilômetro, né, dele de gari e ele ia correr. E eles precisam muito do quê? De equipamentos de segurança, como luva para não se machucar, para não se cortar, o uniforme, né? Porque para ele não se sujar, sapatos confortáveis, né? E também para não pisar em prego, caco de vidro, né? Para ele não se machucar. Você sabe o que é coleta seletiva de lixo? Na cidade onde você mora, existe esse serviço? Sim, aqui existe. E a coleta seletiva de lixo é o recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados, tá? Então, é a latinha, o papelão, o papel, o vidro, o plástico, tá? Então, são os produtos que são recicláveis. Na sua opinião, por que é importante coletar o lixo separadamente e reciclá-los? A coleta seletiva e a reciclagem, ela é importante porque reaproveita os materiais. E reaproveitando esse material, ele está contribuindo para a diminuição da extração de recursos naturais, né? Como a madeira. Então, se você está reciclando papel, se você está reciclando papelão, você vai ter uma diminuição de madeira, de cortar madeira para fazer o papel. Se você reciclar latinha, né? As latinhas de refrigerante, você está evitando
fazer mais esse material, porque você está reciclando para fazer mais latinhas, ou o plástico e assim por diante. Agora para a página 244. Os 5 R's. Para que as pessoas possam continuar consumindo os produtos necessários para o seu bem-estar, sem que a natureza seja tão afetada e destruída, podemos nos inspirar nos 5 R's. Quem são os 5 R's? Os 5 R's são repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. Fique atento. O primeiro passo para combater o excesso de lixo é combater o excesso de consumo. Que significaria, então, primeiro, é repensar. É eu pensar nos hábitos de costumes e descarte. Eu tenho que repensar se aquilo que eu uso preciso, né? Se tudo aquilo que eu tenho eu preciso de mais. O reduzir a quantidade de objetos que compramos é aquele consumismo. Ai, eu preciso disso. Ai, eu vou comprar aquilo, eu vou comprar aquilo outro. Ai, eu quero isso, quero aquilo. Eu preciso disso, né? Eu preciso de tudo isso que eu vou comprar? Então, eu tenho que reduzir a quantidade de objetos que eu vou comprar, dando preferência aos que tenham maior durabilidade, que vai durar mais tempo e eu não vou precisar comprar mais coisas. Reutilizar. Reutilizar o quê? Os objetos. Ou seja, usar um objeto mais de uma vez e para outros fins. Então, eu posso reutilizar alguma outra coisa, né? Pegar esse objeto e transformar em outra. Ou até usar ele mais vezes, né? Com outros fins. Por exemplo, a garrafa PET eu posso usar como garrafa para água, né? E eu posso usar essa garrafa para fazer uma outra coisa também, sempre reutilizando esse objeto. Reciclar materiais que seriam descartados e transformá-los em outros produtos, assim como o plástico, assim como o papel, né? Então eu posso reciclar e recusar. Recusar produtos feitos com elementos que fazem mal à saúde ou prejudicam o ambiente, tá? Então, para evitar consumir produtos de fábricas que fazem mal, que traz esse mal à saúde, procurar fábricas que estão preocupados com o ambiente, em ajudar o ambiente. Ok? Desafio. Pense no seu dia a dia. Como você e sua família podem colocar em prática os 5 R's? Em casa ou na escola? Você pode repensar. Então, devemos repensar no nosso consumo e de como fazemos o descarte. É o início da mudança. O repensar é eu chegar em casa ou na escola, eu olhar e ver se eu preciso mesmo daquilo, né? E como que eu vou descartar? Como que eu vou levar isso aí? Eu vou levar para o lixo, eu vou levar para uma reciclagem, né? Eu vou diminuir o meu consumo. Reduzir é diminuir. Reduzir significa economizar.
igual o exemplo da água, que a gente sempre está falando que precisamos diminuir e economizar a água. Reutilizar. O que é reutilizar? É utilizar novamente, é reaproveitar algum objeto que seria descartado, como exemplo o pneu. E nós temos até uma foto aqui do lado que o pneu foi reutilizado como uma poltrona, né? Olha que bonita que ela ficou. O pneu, ele pode ser reutilizado como fazer uma horta, por exemplo, né? Em cada pneu você pode fazer uma horta, plantar, né? Coloca a terra em volta ali dentro e você faz uma planta, né? Reciclar latinhas de refrigerante, por exemplo. O que é reciclar? É reaproveitar um produto de modo que ele se torne matéria-prima para outro objeto. Então, eu posso pegar o alumínio, né, da latinha e transformar ele em outro objeto, tá? Recusar, devemos pensar naquilo que realmente necessitamos. Será que eu necessito? Será que realmente eu necessito daquilo que eu quero? E sempre dar preferência às empresas, aos produtos, né? As empresas preocupadas com o meio ambiente, certo? E como eu posso fazer isso em casa, na escola? Sempre pensando nisso, ok? Então, agora, como fim da atividade, ajude os estudantes a terminar o cartaz abaixo, escreva um texto com suas reflexões sobre o lixo produzido pela sociedade atualmente. Então, aqui vocês vão fazer um texto, uma produção de texto de olho no lixo. Na minha opinião, hoje em dia, o lixo, e você vai falar, né? O que está acontecendo, o que pode ser feito, né? Aqui nós temos nesse cartaz, né, um monte de papelão, de sacolas, né? Sensibilize para a necessidade de consumo consciente. Então, no mercado, por exemplo, tem aquelas sacolas que você pode levar, né? Aquelas sacolas ecológicas que você leva e não precisa pegar saquinho no mercado. Aqui nós temos um alerta sobre a importância do descarte adequado dos eletrônicos. Olha quanto lixo eletrônico. Como que eu tenho que fazer? E aqui prefira produtos feitos com materiais reutilizados, reciclados e recicláveis, como um pneu. Olha que bonito, né? Certo? Então aguardo vocês com o texto da sua reflexão, o que você pensa sobre isso, ok? Então nós vimos as vantagens e desvantagens das invenções. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!